pessoas às vezes se trocam pelo assistencialismo, quando, na verdade, essa parte de saúde, dessa parte toda deveria ser pelos governos. O governo estadual, o governo federal e o governo municipal é que precisam entregar isso, e hoje o político tenta fazer esse viés. Hoje, se você não ir, eu digo mesmo que é a maior verdade, se você não tiver um conhecimento político, às vezes você vai penar para ser atendido. É um absurdo isso, mas é a verdade. É verdade. Muitos políticos vão virar agora e falar, não acredito que esse cara está falando isso. Mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo, essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós continuamos à mercê do conhecimento, do famoso QI. Tá? A política pública ela precisa mudar em muitas coisas. Muitas coisas. A nossa política pública hoje, eu acho que ela é voltada, maquiada para a população. A população não é ouvida. Entendeu? Existe a fila do CISREG, existe regulação para isso, regulação para aquilo, mas as pessoas são mal atendidas, elas são maltratadas. E aí, a gente está dizendo, não é só pela política, não. Pelos profissionais. Então, olha como isso já vem ruim lá de trás. A pessoa já é mal formada. Ela acaba de se formar. O certo, quando você se forma em médico, enfermeiro, o que for, seria que você tivesse amor pela tua profissão. Você concorda? Mas parece que ela já vai trabalhar chateada. Só pelo dinheiro, né? Não é possível, não porque tem o uma atendimento vocação é ali péssimo. no meio, né? Exato. Às vezes você nem tem a melhor estrutura, mas você pega um médico que faz a diferença. Hoje nós temos erros médicos graves. Hoje é muito mais fácil. Hoje qualquer consulta, não sei se acontece diferente, não sei com vocês, mas a maioria das consultas, o médico nem chega perto de você. Ele não toca. Então, eu sou de uma época que existia realmente ali o exame, pegar, palpar, tentar conversar. Isso não existe. Às vezes já está te passando um remédio sem nem olhar para a tua cara. Então, quantas pessoas batem numa UPA, batem num local desse, são mandados para casa e daqui a pouco estão retornando e estão morrendo. A gente sabe que isso já aconteceu, né, cara? Isso é uma realidade. É uma realidade. E aí, qual é a punição para isso? Eu acho que hoje, se a gente for ficar falando aqui, o erro vem muito de trás. O erro vem pelas leis. O erro vem hoje pela nossa formação, que é fraca. Os profissionais que estão saindo hoje não são os mesmos, entendeu? Estão se formando nas coxas. Então, não posso generalizar. Eu sei disso. Mas, na verdade, é porque aquele cara, ele quer se formar e quer ser o melhor. Então, se ele não tiver isso na cabeça, não tem ninguém para empurrar ele, não. Porque é aquela famosa matéria do pagou, passou. Uhum. Então, hoje, são poucos os lugares que te exigem muito. E isso muda a nossa configuração pelo seguinte: se você também não foi educado dentro de casa para tratar o ser humano de forma diferente, você pode virar ali, você vai só ser soberbo. Uhum. Porque você se acha Deus. E muitos médicos se acham Deus. Muitos secretários da política se acham Deus. Muitos políticos se acham Deus. Quando, na verdade, todo mundo ali é colocado pelo povo, pela nossa população. São funcionários da população. Exatamente. Mas não adianta quando você não sabe cobrar. E isso tudo por conta da falta de consciência política. Perfeito. Da falta de conhecimento, não é verdade? Perfeito. A gente acaba passando aí por esses atendimentos superficiais e sem saber que a gente está pagando por aquilo ali. Ah, mas a UPA é pública. Não, você está pagando por aquilo ali. Exato. Cara, eu acho que falta... Não vou meter o pau só no poder público também. Eu sei que também tem pessoas que não se interessam. Não. Eu sou um tipo de cara que eu vim me politizar há muito pouco tempo. E eu hoje falo assim, cara, por que eu não sabia disso há tempos atrás? Por que eu não procurei? Por que eu não me interessei? E eu sinto que o povo também precisa se interessar, precisa procurar. Brau, você está falando a coisa mais certa do mundo. Porque... E olha, eu vou usar isso aqui como exemplo para eles. Quando se faz hoje uma reunião política, né, porque eu venho da política e eu sei que a gente faz, às vezes, aquela região que precisa tanto, as pessoas não vão para a reunião. E aí não se interessam. Aí falam, eu entendo, está todo mundo cansado da política, né? Uhum. Mas vai lá pelo menos para falar assim, esse aí não presta. Faz tua parte. Esse aí não vai ter o meu voto, porque ele não falou nada com nada, não vai melhorar nada, é só mais um.
E aí começa aquela questão que eu digo e bato nessa tecla. A pior coisa que o ser humano pode fazer é não usar o seu direito e não ir votar. Porque hoje, quando você não vota, você coloca os mesmos. Aqueles que você está lá reclamando deles são os mesmos que vão continuar lá. Porque eles já construíram o curral eleitoral deles. Eles já construíram o poder e vão se reeleger. Então, vocês têm que ir. Quando o político A chama, vai, ouve. Não quer dizer que você é obrigado a estar com ele. Você vai lá ouvir e fala assim, não gostei desse cara, não gostei. Questiona ele. Eu vejo ali um monte de gente sentada, onde os assessores colocam todo mundo ali. Às vezes acontece de colocar um monte de gente que não tem nem nada a ver, que é só para não tomar bronca do chefe. Mas pega as pessoas, acabou, faz pergunta. Vê se aquele cara realmente te representa. E isso eu sempre senti muito falta disso. Eu tenho um problema, eu digo, alô pessoal de Vargens, essa é para vocês. Vargens é um local maravilhoso, perfeito. Mas Vargens hoje precisa do poder público. Eu digo para você que Vargens hoje não recebe a atenção, Vargem Grande e Vargem Pequena não recebe a atenção que deveria. Mas você diz assim por parte de estrutura não, ou de segurança? De políticas públicas. Políticas públicas. Tanto do governo federal, estadual, municipal, ela não tem. Ela, para mim, ela não é tratada como ela deveria, como muitas partes do Rio de Janeiro. Só que o que acontece? Quando você tenta fazer uma reunião nesses bairros, você não tem um quórum. E aí eu sempre falei isso para o pessoal de Vargens. Sempre falei, vocês têm que mostrar força. Vocês têm que saber reclamar. Vocês têm que saber do que vocês estão reclamando. E também dar valor a quem leva a melhoria. Porque não adianta também ficar em casa e achar que todo mundo é igual e não dar valor. Porque é aquele cara que está fazendo, aquele político que está fazendo, depois ele não quer mais fazer. Porque ele fala, eu não tenho. Eu não tenho aqui. O suporte do povo. Exato, eu não tenho. Por que eu vou continuar ali? Ele prefere ir para outro lugar. Mas isso acontece no Rio de Janeiro inteiro. Eu digo por Vargens porque eu vivo lá e eu sei a dificuldade. E é uma região que é tão importante, né, Luiz? Uma região que liga aí 2 grandes bairros, enfim. É uma região importante que precisava de ter essa união por parte da população, até porque cobrar é um direito nosso. Exato. Se o povo tivesse essa consciência que cobrar, você não está cometendo crime em cobrar, você só está exercendo um direito seu. Exato. É só apenas saber cobrar, com educação, saber primordial, se inteirar, é essencial claro. A gente poder falar. A gente fala cobrar, tá, gente? Mas é cobrar com educação, com respeito, dentro ali da legalidade política, tá? Não é nada chegar metendo pau em ninguém, não, não. É isso. Cobrar com educação, reivindicar os direitos e eu acho que tudo isso se deve a essa falta de conhecimento político. Conhecimento político. Você falou da questão das escolas, eu digo mais. 2 matérias que para mim deveriam ser realmente obrigatórias. Uma é a política e a segunda seria o empreendedorismo para a criança aprender a mexer com dinheiro. Ela precisa, isso é desde cedo, porque muita criança dessa hoje iria ajudar e consertar os pais. Com toda a razão. Entendeu? Não adianta, porque é um saco sem fundo. Então, eu acho que isso deveria ser matéria obrigatória. Da mesma forma que o esporte deveria ser obrigatório, não o famoso rola-bola. A arte marcial, eu acho que é fundamental para estar dentro das escolas públicas. Por quê? Quando você faz uma agenda e tem qualquer coisa no futebol e tudo mais, às vezes tem aquela bagunça e tudo mais. Se você chegar num local onde é a arte marcial, o judô, o karatê, o jiu-jitsu, você vê aquelas pessoas ali, tem um mestre, elas têm uma referência, que às vezes é a referência que elas não têm em casa. Então, você vê hoje em dia alunos, crianças batendo em professores. Eu duvido se naquele lugar tiver uma aula de jiu-jitsu, tiver um judô, um karatê, se eles têm esse tipo de comportamento. Não tem. Não tem porque o esporte disciplina demais. Exatamente. A pessoa te ensina ali a não agir por impulso. Eu também acho de extrema importância. A gente teve aqui um professor de jiu-jitsu há pouco tempo, mestre Diego Pacheco, um cara já renomado também, que lutou em vários países, e ele estava falando sobre isso. Ele falou, cara, olha, eu queria saber como que eu faço para poder brigar, para trazer o jiu-jitsu para as escolas, sabe? Por que ele estava falando isso? Por causa da disciplina que esse esporte traz.
Exato. E o senhor citou aí esse lance de bater em professor, cara, isso me entristece demais. O professor é um cara que... Um cara, eu digo assim, né? Independente se homem ou mulher, o professor é uma função muito importante. Absurdo. O médico passou pelo professor, o policial passou pelo professor, o político passou, todo mundo passou na mão do professor. Exato. Então, acho que é meio que obrigatório ter esse respeito por quem contribui com a nossa formação. E eu acho até que eu sou burro. Sério? Eu vou colocar aqui uma pergunta para você e para todo mundo que está nos assistindo. Se o professor é esse grande formador de todos, por que nós temos uma das classes mais desprivilegiadas, que são os professores? Por quê? Deveria ser a classe mais importante do nosso país. Deveria ser, porque eles que formam os médicos, os advogados, os engenheiros, os arquitetos, e não são. O professor, ele tem que dar aula, às vezes, em 3, 4 lugares para poder fazer a renda dele. Um salário digno, né? Exato. Da mesma forma que eu vou falar de uma outra classe tão importante quanto, que são a classe dos enfermeiros, que também não tem esse apoio. Um médico ainda se forma... Né, cara? Trabalham tanto. O médico ainda consegue fazer uns 50 mil, 20 mil, 30 mil. O enfermeiro, se ele trabalhar num só, vai passar fome. Fica estagnado. Tá? Eu sei porque eu tenho... A minha esposa, ela é enfermeira. E eu vejo o que essa classe também passa. Tá? É uma classe que não tem um respaldo, ganha mal para o que faz. E muitas enfermeiras e enfermeiros, às vezes, salvam as vidas porque muitos médicos estão formados e não sabem o que fazer.